Olha, o município de Belmiro Braga, na Zona da Mata, anunciou que vai regredir temporariamente para a onda vermelha do Plano Minas Consciente. A medida foi motivada pelo aumento expressivo de casos de Covid-19 na região. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, 16 confirmações da doença foram feitas durante o período de uma semana na cidade, que conta com pouco mais aí de 3.400 habitantes. Mas antes disso, não havia nenhum caso ativo confirmado no município. O decreto com as novas alterações inclui a proibição de eventos e celebrações que possam gerar aglomeração. Bares ou restaurantes funcionam apenas com entrega local ou em domicílio. A medida é válida por 30 dias e pode ser prorrogada de acordo com a necessidade apontada pela Prefeitura. E sobre a situação, quero chamar agora os jornalistas Laura Marques e Ricardo Ribeiro. Ricardo, uma boa noite para você, uma boa noite a Laura. Olha, muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Eu estava ontem, inclusive, acompanhando pelas redes sociais do Ricardo, assim que você também comunicou lá sobre o fato. Muitas pessoas falaram, nossa, Ricardo, meu coração até gelou aqui, pensando que era Juiz de Fora, pensando que era na Zona da Mata. Ainda assim, não sendo em Juiz de Fora, é preocupante, né, Ricardo? Boa noite, Elias, Laura, boa noite a todos. Sim, é muito preocupante, mas eu queria deixar uma pergunta aqui para o telespectador da Diversa que está acompanhando a gente. Eu conversei com o prefeito de Belmiro Braga, Zé Paulo Franco, sobre esse assunto ontem ainda. Ele me dizia exatamente isso, essa informação que você passou, das 16 pessoas infectadas. Todas essas 16 pessoas estão isoladas, praticamente sem sintomas, ou seja, não precisaram sequer ser hospitalizadas, levadas a alguma unidade de saúde, mas ele entendeu que essa medida seria necessária para evitar que outros casos pudessem ser registrados, ainda que alguns testes seriam feitos ao longo da semana, né? Pelo menos até essa sexta-feira. Bom, e aí eu pergunto, é necessária essa atitude com 16 casos numa cidade de pouco mais de 3.500 habitantes? O prefeito conhece melhor a cidade do que a gente, qualquer um de nós aqui, ele administra, certamente deve ter nascido, se não nasceu, cresceu lá em Belmiro Braga, conhece essa cidade ponto a ponto. E o protocolo que está inserido é o Minas Consciente, é o protocolo que hoje libera toda a área verde, aquela mais flexível, para o estado inteiro. E dentro dessas classificações você tem linhas intermediárias, ou seja, o prefeito pulou logo da mais flexível para a mais radical. Então, não houve um meio termo, ele já logo foi para mais radical, sendo que o número de mortes registradas em Belmiro Braga desde a pandemia de 2020 para cá são 4 pessoas. E agora são 16 infectados, como eu disse, com todos sem esses sintomas. Enfim, fica a pergunta para que o telespectador possa responder e entender melhor o cenário. De qualquer forma, acabou trazendo preocupação, porque todos começaram a perguntar, poxa, mas em Juiz de Fora, os ônibus estão lotados, as pessoas já estão andando sem máscara. Sim, há uma preocupação em relação a isso. Eu conversei hoje com representantes do governo do estado, e eles me passaram que há uma perspectiva muito otimista de que em novembro o governador Romeu Zema possa decretar a desobrigação do uso de máscaras ao ar livre. Inicialmente pensaria isso em dezembro, mas a vacinação avançou. Em Juiz de Fora tem dados frescos aqui. Dose 1, por exemplo, cerca de 86% da população com dose 1. Dose 2, cerca de 66%, e a dose de reforço, as 3 doses, cerca de 6%. Aqui a prefeita Margarida Salomão entende que só com números acima de 80%, com D2, poderia se pensar em flexibilizar o uso de máscaras em alguns locais, principalmente ao ar livre. Mas é um assunto que promete e deve voltar a ser discutido em novembro. E para finalizar essa minha participação aqui nesse tema, você falava há pouco sobre a chegada de AstraZeneca em Minas Gerais e Pfizer também. Para Juiz de Fora, é o maior quantitativo de Pfizer que já chegou, são 39.522 doses que já estão em poder do município, e de AstraZeneca, 19.220 doses. Aquela pessoa que não tomou a Pfizer e tomou a primeira dose de AstraZeneca e não se sentiu seguro em tomar a segunda da Pfizer, pode voltar a tomar a AstraZeneca na semana que vem, com essa quantidade, é muito significativa, Elias.
Sem dúvidas, Ricardo. Imagina a prefeitura, né? Tentou segurar o máximo que pôde aí para que as pessoas pudessem também tomar a AstraZeneca, né? Já que tinham tomado a primeira dose, conseguiram fazer aí essa mescla de vacinas, que é segura, como a gente já disse aqui, mas graças a Deus pelo menos chegou, né? Chegou e tem chegado. Agora, Laura, o Ricardo falou uma coisa muito interessante que é a relação ao uso das máscaras, né? Com certeza, cidades que possuem o seu próprio mecanismo, né, de protocolo sanitário, vai passar por alguma questão nesse sentido de discussão. Se o governo do estado vai ou não decidir isso, será que é momento? Como é que tá esses assuntos aí pela região metropolitana, Laura? Boa noite, Elias. Boa noite, Ricardo, e a todos os nossos telespectadores. Vamos falar então dessa questão das máscaras, né? Dessa desobrigação de máscaras, que já tem municípios, estados falando disso por aí aqui no Brasil, mas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte essa ainda não é uma discussão. O Ricardo fez essa apuração no governo do estado de que a partir de novembro existe uma chance do governador Romeu Zema liberar, né, o uso de máscaras, desobrigar a necessidade de usar essa proteção, e ele já havia dito para uma rede de TV, a CNN, que é uma questão de semanas para que o uso de máscaras seja desobrigado aqui no estado de Minas Gerais. Mas a gente lembra, claro, que o Minas Consciente é um protocolo que o governo do estado atribui para os municípios, mas as cidades só precisam aderir caso cada prefeito decida por isso. Não é um plano, um planejamento que é obrigatório para todas as prefeituras, pelo menos não agora. Já foi naquele momento da onda roxa, que foi aquela época que a gente viveu o pior momento, né? Internações lá no alto, hospitais superlotados. Mas já há vários meses que o Minas Consciente não é obrigatório para todos os municípios. Então não existe ainda uma conversa, um diálogo sobre essa questão de desobrigar o uso de máscaras aqui na região metropolitana de Belo Horizonte até o momento, Elias. Mas sim, até então, o Minas Consciente tem preconizado que todo o estado, todos os municípios de Minas Gerais estão liberados para a onda verde, que é aquela fase mais sem restrições, mais flexível possível, né? Em que todas as atividades econômicas estão liberadas, com apenas algumas regras, por exemplo, o uso de máscaras, que ainda é obrigatório, algum distanciamento, também a higienização dos ambientes é obrigatório em vários tipos de atividades ainda. Então, essa fase verde, essa onda verde está em vigor ainda. Toda semana, o governo de Minas faz um novo anúncio para dizer como é que vai funcionar nos próximos 7 dias. Normalmente isso é feito na quinta-feira, por volta desse horário agora que nós estamos no ar. Até logo antes da gente começar a conversar aqui, eu dei uma olhada já no site do governo de Minas, também nos informes que o estado costuma enviar, e até o momento não tem nenhuma novidade com relação à classificação dos municípios. Elias, no último anúncio feito sobre o Minas Consciente, que foi na quinta-feira passada, o secretário de Saúde, Fábio Baquerete, havia dito que até então a fase verde estava mantida, porque a vacinação estava avançando, funcionando bem. Inclusive, a ocupação de leitos hospitalares está bem baixa, né? Um dos melhores índices da pandemia até agora. Apenas 18% dos leitos de UTI reservados para casos de Covid-19 estão ocupados atualmente. E no caso dos leitos no geral, a ocupação está em torno de 52% nos leitos de UTI dos hospitais. Então a situação está positiva, apesar desse anúncio de Belmiro Braga, todo esse cuidado do prefeito, né? Uma decisão dele, mas segundo todos os indicadores, conforme o governo de Minas, a situação tem estado num certo controle até o momento. Elias. Pois é, concordo, inclusive para quem ligou a TV agora, quem está acompanhando o jornal, pode ter se assustado, né, com o Belmiro Braga ter regredido para onda vermelha. Para você que ainda não entendeu, foi porque a cidade teve 16 casos, tá bom? E aí a gente está abordando isso justamente para entender como é que está o cenário no estado. Durante muito tempo, né, se preocupava realmente com os leitos em UTI, como é que estava a transmissão do vírus nos municípios, também a situação, claro, de como é que as pessoas estavam aí se comportando, uso de máscaras, distanciamento social, mas a situação tem melhorado. Mas se o prefeito tomou essa decisão, a gente vai continuar acompanhando. Como o Ricardo bem disse, deixou a vocês essa pergunta. Será que realmente era necessário tudo isso? A gente vai com certeza estar mantendo vocês atualizados para que assim também que a cidade, né, voltar para uma onda mais tranquila, a gente possa estar discutindo sobre esse assunto mais uma vez. Laura, muito obrigado. Ricardo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.